pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Retorno dos Mortos-Vivos, Return of the Living Dead, de 1985. Esse foi um filme bastante pedido aí nos comentários, eu imagino que seja porque ele é um cult classic bem famoso, e também porque ele é um terror-comédia de zumbis com uma temática de punk rock, o que preenche todos os pré-requisitos de um filme perfeito pra falar aqui na Trasheira Violenta. Mas a real é que esse filme começou como um filme sério. Depois do lançamento da Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, um filme que reinventou os mortos-vivos no cinema, que definiu os zumbis como a gente conhece hoje, a dupla de roteiristas George Romero e John Russo teve ideias diferentes de como seguir com essa história. Então eles fizeram um acordo que cada um ia fazer uma continuação diferente para o filme. O George Romero ficou com o título Of the Dead, só dos mortos, e ele lançou depois o Despertar dos Mortos nos anos 70 e o Dia dos Mortos, que saiu em 1975 também. E o John Russo manteve o nome original da franquia, The Living Dead, Os Mortos-Vivos. E a primeira versão de Retorno dos Mortos-Vivos que ele escreveu era uma continuação séria e direta do Noite dos Mortos-Vivos, que ficou um tempo em produção e ia ser originalmente dirigida pelo Tobe Hooper, o diretor do Massacre da Serra Elétrica original, mas aí o Hooper largou o projeto para dirigir outra trecheira, o Life Force. E o Dan O'Bannon, o roteirista de Alien, o Oitavo Passageiro, que tinha sido chamado para dar uma repaginada no roteiro original do Russo, assumiu a direção do projeto. O Dan O'Bannon não queria fazer uma sequência tão direta, ele não queria tocar no clássico do Romero, então ele mudou todo o roteiro para virar um terror-comédia proposital, quase que uma paródia de filmes de zumbi. E dessa saga toda acabou saindo um filme que foi um sucesso de crítica quando saiu, e também teve uma bilheteria boa o suficiente para gerar 4 continuações. Mas mais importante que isso, O Retorno dos Mortos-Vivos foi um filme muito marcante pro terror porque ele foi o pioneiro dos zumbis inteligentes, dos zumbis rápidos, e parte do que ele criou acabou entrando pra cultura geral. Esse clichê dos zumbis que comem cérebro, dos zumbis que clamam por cérebros, é uma coisa que já foi tão difundida que todo mundo conhece, mas nem todo mundo sabe que originou desse filme. Mas antes de falar dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram O Retorno dos Mortos-Vivos, o que vocês acharam dele. E também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Como eu disse, esse foi um filme que foi muito pedido aí embaixo. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição do vídeo. E também essa é uma sessão Trashback, então já vou deixar aqui, como sempre, um aviso de spoilers. Esse é um filme que já saiu faz um tempo, então tá liberado falar de spoiler dele, né? Então é isso daí, vamos nessa. E a trama do Retorno dos Mortos-Vivos é relativamente simples. O que acontece é que o Tommy Jarvis, do Sexta-feira 13, parte 6, arranjou um emprego em um armazém de suprimentos médicos e o velho que trabalha lá quis impressionar o garoto e sem querer liberou um gás tóxico que revive os mortos. No começo tem só 2 cadáveres andando por ali, o que é administrável. O problema é que os 3 caras que estão ali para resolver não têm as melhores ideias. Então eles decidem tacar o zumbi num crematório. E o que acontece é que a fumaça desse zumbi queimado causa uma chuva ácida que revive todos os mortos enterrados no cemitério local. A trama então é dividida em 2. Os funcionários desse armazém ficam presos dentro do necrotério e tem que pensar em como escapar de lá. E ao mesmo tempo tem um grupo de amigos punk que tá dando rolezinho no cemitério e eles começam a ser atacados pelos zumbis e também tem que dar um jeito de ir embora. A trama na verdade é bem rápida, o filme é muito ágil, esses 2 grupos se separam e se encontram de novo formando grupos diferentes e a situação deles vai indo de mal a pior, até que no final o exército só joga uma bomba lá e mata todo mundo. É esse tipo de filme. Esse é um terror-comédia que é bem descarado desde os primeiros planos dele. Aparece aquele aviso falando que o filme foi baseado em eventos reais, com os nomes reais das pessoas e empresas envolvidas. Em um filme sobre o zumbi que não é nem um pouco levado a sério, a piada já começa aí. Esse é um filme que tem um pouco do humor absurdo da situação, tem personagens e atuações exageradas, e tem diálogos engraçados, é o tipo de humor mais clássico, por assim dizer. O personagem falando como o barril do exército é resistente e quebrando o barril com um tapinha ao mesmo tempo. Mas ele também tem um humor visual que é bem sutil. São vários detalhes na trama, no design no geral. Tem o pôster de oftalmo em uma das salas que, se você parar pra ler, é uma mensagem xingando o chefe da empresa. Tem um túmulo na cena de dança da Linnea Quigley que o nome escrito é o nome real do Cary Grant, o ator da Hollywood clássica, que morreu um ano depois do lançamento desse filme.
Também tem aquele quadro com borboletas presas no armazém, e quando o gás zumbi é liberado, esse quadro aparece de novo no canto da tela com as borboletas se mexendo. Os personagens nem mencionam isso, é só um detalhe, uma coisa que acontece ali no fundo, que é visualmente interessante pro filme. Mas eu acho que a parte de comédia que mais funciona aqui é esse aspecto meio de paródia, meio metalinguístico. No começo do filme, o Tommy Jarvis e o Frank, que é o funcionário mais velho, estão discutindo sobre Noite dos Mortos-Vivos, o filme do Jorge Romero. E o Frank fala que aquele filme foi baseado em fatos reais, mas que ele é uma mentirada, que eles mudaram tudo. Os zumbis de verdade são diferentes, o que até que faz sentido, porque os zumbis desse filme são bem diferentes. E isso é engraçado também, porque os personagens são bem versados em filmes de zumbi. Eles conhecem as regras, eles conhecem os clichês, mas os mortos-vivos que atacam eles não funcionam com as mesmas regras, então as táticas que eles tentam usar são inúteis. Acho que o fato mais diferente é que os zumbis aqui não morrem com dano no cérebro, o que é muito bem explicado com eles já estão mortos, como é que você mata uma coisa que é morta? O que é aquele tipo de argumento que não faz sentido, mas faz todo sentido ao mesmo tempo. E isso resulta em um tipo de comédia de erros, na qual os personagens não sabem o que vão fazer e vão arranjando umas soluções meia boca que só vão piorando a situação. É quase uma paródia dos clichês de filmes de zumbi, que na verdade eu nem sei se eram tão usados assim na época, mas com certeza são usados hoje em dia. E tudo isso funciona muito bem. Inclusive, uma das frases mais memoráveis do filme é quando eles enfiam uma picareta na cabeça do zumbi amarelo e descobrem que destruir o cérebro não funciona. E o Tommy Jarvis só fica muito desolado e fala: quer dizer que os filmes mentiram pra gente? E esse filme o tempo todo mistura uma situação de terror tensa com um humor exagerado. O humor acaba vindo mais dos personagens mesmo, porque a situação de cerco deles ali é encarada como um perigo real. É o que eu disse, são diálogos engraçados, com personagens caricatos e um pouco também de situações absurdas. Uma cena que eu acho bem engraçada é quando aqueles cachorros divididos ao meio, que são usados para estudar anatomia animal ou qualquer coisa dessas, enfim, um desses volta à vida com o gás zumbi. Os personagens jogam ele no chão e começam a bater nele com uma muleta e, contra toda a lógica do mundo, o cachorro só com meia traqueia começa a latir. É ridículo, não faz sentido e é bem engraçado. E sobre essa coisa da paródia, é legal que dá até pra traçar uns paralelos entre esse filme e o filme original, né, do Jorge Romero e do John Russo. Alguns pontos da trama são os mesmos. Os personagens se barricam dentro de uma casa cercada de zumbi, ficam defendendo as janelas. Em algum momento, um personagem dá a ideia deles se esconderem no sótão, e o outro fala que nem fudendo vai se esconder em um lugar sem saída, que é todo o drama central da Noite dos Mortos-Vivos. E o evento que começa o último ato são os personagens saindo do esconderijo, pegando o carro para tentar um plano de escape que dá errado e eles acabam presos de volta na casa. É igual Noite dos Mortos-Vivos, só que mais frenético. E na verdade, parando pra pensar, com personagens que se dão bem juntos, o que é até interessante, porque esse filme é um grupo de jovens rebeldes que não combina com o velho burocrata lá que comanda a empresa, mas todos eles trabalham em equipe muito bem o tempo todo. O que diferencia mais esse filme de qualquer outro filme de zumbi, além da temática de punk rock, são os zumbis dele que são muito únicos. Começando que a infecção aqui é diferente. Ela não é transmitida por mordida, igual é o caso em quase todas as mídias de zumbi. O que provoca tudo é o gás mágico do exército, e no começo ele só revive 2 corpos que estavam próximos. O problema acontece quando o corpo é queimado e a substância química condensa e vira chuva, revivendo todos os corpos na Terra que ficam expostos a essa chuva. Então o modo de transmissão deles é diferente e eles se comportam de um jeito diferente também. Eles não são os zumbis lerdões do Romero. Aqui eles são rápidos, eles são inteligentes e eles são praticamente invencíveis. Destruir a cabeça não faz nada, como eu já disse, e cortar os membros fora só criam membros que se mexem independentemente. E os zumbis desse filme também sabem falar, o que é usado mais para efeito cômico do que para qualquer outra coisa. Outra cena clássica aqui é quando os zumbis usam o rádio da ambulância para pedir mais ambulâncias para eles poderem atacar os paramédicos que chegarem. É uma piada bem recorrente nos 2 primeiros filmes dessa franquia. Mas a frase que eles mais falam é o clássico pedido por cérebros, que é outra diferença grande aqui. Os zumbis não querem comer a carne das pessoas. Eles só comem especificamente os cérebros. E eles até têm uma motivação para isso, porque esses mortos-vivos não são inconscientes ou irracionais. Eles são corpos que estão ainda em decomposição e eles sentem a dor de estar morto e se desfazendo. A única coisa que alivia essa dor é comer cérebros. E eu já vi até pessoas interpretando isso, fazendo uma relação com o uso de drogas, o que eu acho que até que faz sentido. E é engraçado porque o fato desses zumbis serem uma coisa completamente diferente do normal foi uma coisa que eu não gostei nem um pouco a primeira vez que eu assisti o filme.
Eu era adolescente, foi naquela época do estouro de conteúdo de zumbi nos anos 2000, com os Walking Dead, os Left 4 Dead, todas essas coisas, e eu tava me amarrando em todas essas histórias de zumbis. Então, quando eu vi esse filme que não seguia a regra dos zumbis tradicionais, eu achei uma heresia e não gostei. A real é que eu não tinha sacado muito bem qual era a proposta do filme. E esse filme, com os seus zumbis diferentes, tem o seu próprio legado. Igual mencionei na introdução, ele que inventou esse lance de zumbis comerem cérebros, que já foi repetido várias vezes na cultura pop, mas ele também foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro, a mostrar zumbis correndo, zumbis ágeis. Então também dá pra considerar ele como um precursor daquela segunda leva de filmes de zumbi nos anos 2000. Os zumbis infectados, os zumbis rápidos do Extermínio e do remake do Madrugada dos Mortos. E não dá pra falar de zumbis desse filme sem mencionar os efeitos. Um dos visuais mais icônicos desse filme é o zumbi conhecido como Tarman, o Homem do Piche, e ele é o melhor efeito aqui. É um visual bem nojento, a primeira aparição dele é um efeito bem legal, de um modelo humano de cera derretendo. Mas depois, quando ele se move, é melhor ainda. É uma mistura de um ator com uns movimentos animatrônicos que funciona muito bem para dar esse movimento meio artificial, meio deslizante de um zumbi derretendo. Também tem o zumbi amarelo, que às vezes é substituído por um bonecão óbvio, mas que tem os efeitos legais dos membros decepados mexendo sozinhos. E outro elemento importante da trama é como esse gás infecta os humanos. O Frank e o Tommy Jarvis respiram o gás e eles desmaiam. A princípio parece que tá tudo bem, mas depois eles vão ficando doentes e na real o que tá acontecendo é que eles passam por todo o processo da morte, só que sem perder a consciência. A maquiagem deles é muito boa também, ela vai mudando ao longo da trama. Ela começa sutil, mas chega ao ponto que eles estão visivelmente doentes e depois eles estão mortos-vivos. Mortos-vivos de outro jeito, mas eles estão mortos, mas estão vivos. O Tommy Jarvis eventualmente se transforma em um zumbi, então ele ainda tem essa última transformação, que piora ainda porque depois o cara do necrotério joga ácido na cara dele, então ele fica com o rosto mais fudido ainda no final do filme, é uma maquiagem bem legal. Tem os efeitos de zumbis no geral, que às vezes é uma maquiagem muito boa, mas às vezes é um pouco tosco, tipo aquela caveira saindo de dentro da terra, e tem mó cara de bonecão de Halloween. E pra um filme de zumbis, até que ele não tem tantas cenas gráficas de zumbi comendo gente, de gore. Algumas mortes, inclusive, são bem deschavadas, mas as que são mostradas têm bons efeitos de sangue e de cabeça quebrada, principalmente. Mas acho que o momento de maior destaque nos efeitos é quando os personagens capturam um meio cadáver de um zumbi, amarram ela na mesa e interrogam ela. Essa cena é foda, porque o cadáver obviamente é um animatrônico, mas é um animatrônico muito bem feito. Inclusive, além da cabeça se mexendo e falando, o resto da espinha embaixo também fica se mexendo, o que dá um efeito muito bom. E esse efeito especial, em específico, foi criado pelo Tony Gardner, que depois disso ficou bem famoso como um artista de efeitos visuais em cinema, e acho que talvez muita gente lembre dele como o cara que é decapitado em O Filho de Chuck. Em questão de direção, eu acho que esse é um filme bem coordenado. Ele tem alguns planos com ideias criativas e talvez ousadas demais para a produção. Planos tipo a cena de fuga do cemitério, que é feita como se fosse no ponto de vista do carro, e tem até uma outra que é mais memorável, que é o plano da câmera descendo pela terra, acompanhando a chuva chegando aos corpos enterrados. Esse é um plano que eu suponho que eles tinham pensado em fazer sem cortes, mas por algum motivo não rolou e eles tiveram que tacar um efeito de fade no meio para dar uma ilusão de continuidade entre dois planos diferentes. E tem até umas sacadas boas visuais aqui. Eles têm que fazer uma cena de carro explodindo, mas provavelmente para economizar no orçamento, eles fazem a reação dos personagens vendo as explosões com uma luz na janela e um som de fundo. É um jeito bem eficiente de mostrar o que acontece sem mostrar de fato. E uma outra coisa que eu acho curiosa da direção aqui é que eu acho que pela quantidade de personagens, sempre tem pelo menos umas 5 pessoas em cena, ele raramente usa as técnicas normais de filmar um diálogo. Tem poucas cenas de plano e contraplano, tem poucos close-ups no filme. Esse é um filme que passa quase todo em um plano médio e um plano inteiro, com umas composições legais e um bom posicionamento de atores. É um filme que tem muita gente tendo muita fala muito rápido, então para não ficar uma direção frenética de filme de ação com corte o tempo todo, ele prefere ficar mais distante. A maioria das cenas é um plano longo principal no qual acontece toda a ação, com outros planos menores de reação ou de close-ups inseridos por cima.
E outra coisa que eu gosto muito nessa direção é que ela não usa susto óbvio. Tem vários momentos aqui que hoje em dia seriam jumpscares. Tipo o paramédico acendendo o farol da ambulância e vendo um monte de zumbi do lado de fora. Mas não tem nada, nenhum barulho alto acompanhando, só uma trilha sonora macabra. E isso funciona ainda mais como um susto visual. O que sobrou pra falar desse filme, é claro, é dos personagens. Eu acho que talvez tenha personagens demais na trama. São os 3 funcionários do armazém, o cara que trabalha no necrotério e um grupo de 7 amigos punk. E o filme não tem tantas mortes assim quanto você espera de um filme de zumbi com isso tudo de gente. Quando a bomba cai no final, 6 desses 11 personagens ainda estão vivos e outros 2 ainda estão no filme como zumbis. O grupo de punks é bem estabelecido, cada um deles tem um visual bem distinto que é facilmente identificável. E o design de produção é muito bom também. O carro do Suicide é todo customizado com umas pichações e quando eles estão no carro, um deles está lendo um quadrinho de terror. Tem muito detalhezinho visual nesse filme que é muito bom. Mas a temática punk desse filme não é só no visual também. O filme tem vários lado B do punk oitentista tocando de fundo em cenas diferentes. É uma trilha sonora muito boa que combina muito. E o filme tem também uma trilha original, que não é punk, mas que é muito boa também, que se aproxima de uma coisa meio John Carpenter. Esse grupo punk é legal também, porque cada personagem tem as suas características, alguns são mais evidentes que os outros e tem as suas cenas de destaque. O cara conhecido como Suicide é bem memorável, ele é o amigo que a galera só chama pro rolê porque ele tem carro e ele tem um monólogo filosofando sobre como ninguém gosta dele e como ser punk é um estilo de vida, não é só o visual. Tem o casal Chuck e Casey que estão quase sempre juntos, mas não são um casal real. Ele é meio que o nerd do grupo e anda sempre com o rádio e ele tá afim da mina que não dá muita bola pra ele. Essa Casey foi interpretada por uma stripper que o Dan O'Bannon conheceu numa boate e ele escreveu uma cena de dança e striptease pra ela, só que ela não quis fazer. Então temos também a personagem da Trash, que é a personagem mais memorável do filme por um motivo bem óbvio. Ela é interpretada pela Linnea Quigley, a atriz especialista em filmes de terror dos anos 80, e como eu já observei no vídeo do Natal Sangrento, se ela passou 5 minutos usando uma camisa em qualquer um desses filmes, foi muita coisa. Então uma das primeiras coisas que ela faz quando ela chega no cemitério é tirar a roupa e ir dançar pelada em cima de um túmulo. E eu não sei se a atriz já era conhecida por isso nessa época, mas eu acho que sim, porque quando ela começa a fazer isso, a reação dos personagens é "Ih, gente, olha, ela tá tirando a roupa de novo", o que eu acho que pode ser uma piada também. Essa cena de dança é um dos momentos mais famosos do filme, e é muito curioso, porque era pra personagem estar pelada, mas os produtores fizeram ela usar um tapa-sexo. Então você vê isso hoje em dia e ela parece uma boneca Barbie, que não tem nada ali. É bem esquisito. Outra coisa sobre essa personagem é que no começo ela fica fantasiando sobre ser comida viva por pessoas, e é óbvio que isso acontece. Ela é comida viva pelos zumbis e mais tarde no filme ela volta como zumbi também. O que não faz 100% de sentido, porque tem outros personagens que foram comidos que não voltam e porque o visual dela de zumbi parece uma coisa mais de vampiro. Porque não só ela não tem ferimentos, como ela tá com uma cara deformada de monstro. Mas acho que eles não estavam pensando muito em sentido aqui, eles só queriam colocar a zumbi pela dona mesmo. Também tem no filme o Frank e o Tommy Jarvis, que são os personagens que provocam tudo isso, e eles são a parte mais cômica do filme, eles têm atuações bem exageradas. Para fazer a comparação, esse é um terror comédia muito mais cínico do que o Palhaços Assassinos. Eu mencionei naquela trashback como Palhaços Assassinos. É um filme que tem muita morte, mas ele faz tudo pela piada, e ele acaba sendo um filme mais pra cima, sem cenas muito pesadas. Retorno dos Mortos-Vivos é bem diferente porque ele tem a sua parcela de cenas mais sérias. Acho que a que chama mais atenção é a morte do Frank. Ele vê que vai se transformar em zumbi, então ele tira a aliança do dedo e se prende no crematório para queimar vivo. É uma cena de morte que se leva bem a sério e é bem impactante também por ser uma das figuras cômicas do filme. E o Tommy Jarvis? O nome do personagem na verdade é Fred, mas é o Tommy Jarvis. O ator dele, o Tom Matthews, manda muito bem nesse filme. Eu acho legal ver a comparação dele aqui com o Sexta-feira 13. No Sexta-feira 13 ele se leva mais a sério, ele é o herói da trama. E aqui ele é um bobalhão com uma atuação cômica na primeira metade, que depois fica sofrida e que depois ele vira o vilão, ele vira um zumbi bolado. Outros personagens, tipo a Tina, a clássica Final Girl, e o Spider, que é o único negro do grupo, têm uma participação maior, eles fazem bastante coisa, eles sobrevivem até o final, mas eles acabam não tendo tanta caracterização assim. Eles não têm tantas cenas que estabelecem a personalidade deles igual outros personagens têm. Quem sobrou é o Burt, que é o dono do armazém, ele é mais ou menos um líder ou o protagonista dessa situação. Acho que o protagonista é meio forçado, mas
Só que ele também é bem culpado pela merda toda que tá acontecendo. Ele quis deschavar todo o problema no começo pra não pegar mal pro negócio dele, e se eles tivessem ligado pro exército no começo, quando tinha só 4 infectados, provavelmente não ia rolar uma bomba que ia matar todo mundo no final. O último personagem aqui é o Ernie, que é o dono do necrotério, que tem a caracterização mais bizarra. Ele é um personagem engraçado, é um dos personagens mais inteligentes durante toda a situação, mas o filme também deixa implícito que ele é um ex-oficial do exército nazista que tá escondido nos Estados Unidos, e isso é muito aleatório. Ele fala umas frases em alemão, ele escuta música alemã, ele usa uma pistola alemã, mas fica mais bizarro porque ele tem uma foto da Eva Braun no necrotério dele, e o Dan O'Bannon inspirou o nome dele no nome de um oficial nazista de verdade. E claro, eu tenho que dizer aqui que eu não acho que o diretor ou o filme no geral sejam nazistas ou que eles tenham colocado esses elementos como uma mensagem de apoio. O que isso parece é aquele clássico humor não politicamente correto dos anos 80, uma tentativa de chocar ou de ser ousado, ou até mesmo de subversão. Eles estabelecem um dos personagens mais amigáveis do filme como um integrante do pior crime contra a humanidade da história. Mas é claro, isso não envelhece nada bem e hoje em dia parece só piada de mau gosto mesmo. Pra falar a verdade, eu mesmo nem percebi isso assistindo o filme. Foi uma coisa que eu descobri depois, lendo sobre as polêmicas do filme, e acho que felizmente o personagem não é uma caricatura no estilo do Doutor Fantástico. Esse lance todo não é explícito e muito menos relevante pra trama, então dá pra você assistir o filme de boa sem ser incomodado com isso. Tirando esse detalhe infeliz, eu acho que o único pecado do filme em relação à direção é o final. Esses elementos do exército, o general e o número de telefone, são estabelecidos no começo, ignorados o filme todo, e eles só voltam pra cena final mesmo. E eu pessoalmente acho que o filme perde um pouco o foco quando ele entra nessa trama militar e fica só um monte de gente falando código um pro outro no telefone. E eu também não sou muito fã desse final com a bomba atômica matando todo mundo. Me parece um final fácil pra situação e o jeito que ele é filmado é esquisito. Alguns planos com os personagens só congelam na metade quando a bomba supostamente cai, e boa parte do que acontece depois dessa explosão, que é o que acontece no começo do filme, a explosão cria outra nuvem de chuva ácida que cai na terra e revive mais zumbi. Só que tudo isso é mostrado pra gente com um repeteco, uma reapropriação de cenas que já tinham passado na trama antes. Isso tudo me dá a impressão de que o orçamento do filme acabou ali e o final foi feito com o que eles já tinham na montagem antes. Enfim, gente, isso é o Retorno dos Mortos-Vivos. Eu definitivamente gostei muito mais dele quando eu assisti agora do que quando eu assisti há 10 anos atrás. Eu entendi o objetivo do filme, essa coisa da paródia, do terror comédia, de rir de si mesmo, e eu consegui apreciar tudo que ele fez, ou pelo menos quase tudo. Acho que é um clássico merecido do terror comédia, é um filme muito divertido e é uma recomendação positiva. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.